Isso. Da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Está lá o Pentateuco. Tiago da Luiz, Pentateuco, hein? Está lá, ó. Pentateuco. Primeiros 5 livros da Bíblia. Né? E Gênesis significa o quê? Início. Criação de todas as coisas. Está lá. Início. Né? Nós temos o início, nós temos o meio, e nós temos um fim. O provérbio vai dizer que o fim é melhor do que o começo. Então eu creio, eu profetizo que o teu fim vai ser melhor do que o início. Talvez você veio de uma gestação que não foi planejada, que não queria, mas Deus se criou. Deus te capacitou para cuidar. Deus te capacitou para zelar. Né? Talvez você veio de uma aventura. Eu conheço pessoas que vêm de uma aventura. A mãe saiu para aventurar uma única noite que engravidou. Está aí a pessoa frutificando na obra de Deus, produzindo na obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então louva a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus ele é Pai, Deus ele cuida de nós. Vocês aqui, nós observamos que o local, a cidade, aonde, e esse homem que nós iremos falar aqui, chamado Noé, viveu, a terra estava corrompida. Os valores estavam mudados. O certo passou a ser errado. O errado passou a ser certo. Toda depravação que o homem longe de Deus ele comete estava acontecendo justamente na época de Noé. Se você for observar, Noé, ele é da descendência de Enos. Né? Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. E de Sete foi Enos. Veio Enos, e a Bíblia diz que no tempo de Enos, o homem começou a invocar o nome do Senhor. Depois do pecado de Adão e Eva, depois de ser expulso do jardim do Éden, depois de muito tempo, Deus permite que Adão e Eva tivessem o terceiro filho, e dessa geração, foi a geração que passou a invocar o nome do Senhor. E é justamente dessa geração que Deus levanta um homem na terra chamado Noé. Queridos, imagine você, aqui o texto vai declarar esse capítulo de número 6, depois você lê na sua casa, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Você vai ver que Deus ele olha para a terra e Deus ele se arrepende de ter feito o homem. Por quê, pastor? Porque o homem nesse momento aqui ele escolhe viver longe de Deus. Ele escolhe viver longe da presença do Senhor. Ele decide viver de acordo com a sua natureza carnal. Ele decide viver de acordo com a sua natureza humana. Queridos, a natureza humana é uma natureza caída. Uma natureza humana é uma natureza depravada. O homem sem Deus, ele vive de forma depravada. E agora, Deus, ele declara que quando o homem ele foi se multiplicando, a terra nasceu filhos e filhas. E agora a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus, ou seja, a geração de Sete,
começa a observar, né, as mulheres, os homens que ali viviam naquela época. E agora o texto no verso número 2 vai dizer que houve uma grande contaminação, onde os gigantes, os homens daquela época casam com as mulheres da geração de Sete. E aí vem, né, a gente podia entrar aqui, aí vem os gigantes, vem os anaquins, né, vem dessa geração, dessa mistura de povos, de raças. Mas no capítulo 6, no verso 3, o texto vai dizer que Deus decide agora tirar o espírito dele da face da terra. No versículo 3 vai dizer: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Por quê? Pois ele é carne, e os seus dias serão de 120 anos. Deus, ele tira o seu espírito. E quando o homem ele vive, ele anda sem o Espírito de Deus, ele anda e ele vive sem racionalizar as suas ações e as suas atitudes. Mas entenda bem, embora o homem está longe de Deus, embora a terra está corrompida, embora os valores estão completamente invertidos, mas o homem decidiu, porque não é a terra que define quem você é, não é a sociedade que define quem você é, não são seus amigos, seus colegas que definem quem você é. Um homem sem Deus, querido, ele pode ser honesto, sim ou não? Pode. Um homem sem Deus, ele pode ser justo, sim ou não? Pode. Um homem sem Deus pode ser íntegro, sim ou não? Pode. Mas um homem, aleluia, oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele pode ser justo, ele pode ser íntegro, mas ele não pode andar com Deus. Porque para andar com Deus, ele vai precisar renunciar ao mundo. E o texto nos declara, no verso número 9, no capítulo 6 de Gênesis, que diz: estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo, íntegro em sua geração, e andava com Deus. A minha pergunta é: você pode ser honesto? Sim. Você pode ser íntegro? Sim. Você pode ser justo? Sim. Mas a minha pergunta é: você tem andado com Deus? Porque você pode falar assim: pastor, eu cumpro e pago, beleza, justiça. Pastor, eu sou íntegro nas minhas coisas. Sim, beleza. Mas a pergunta final é: você tem andado com Deus? Porque andar com Deus, querido, já é um outro patamar. Andar com Deus, sabe o que é, querido? É dar testemunho de quem Deus é. Numa terra que Deus estava pronto para destruir, porque a corrupção já estava cheirando mal às ilhas de Deus. Numa terra em que Deus determinou que iria trazer um grande dilúvio, Deus agora encontra um pai. Deus agora encontra um homem. Deus agora encontra um servo que decidiu andar com Deus. Eu vou falar nos pais diretamente aqui na noite desse dia. Ei, o mundo está de perna para o ar. Todo mundo está fazendo errado, achando que no final vai dar certo. Mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida. Mesmo que você sofra, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja esquecido, se decide andar com Deus. Se decide andar com o Senhor. Mas
Deus vai lembrar de você. Andar com Deus é um desafio. As pessoas hoje querem andar com pessoas poderosas. As pessoas hoje querem muitas curtidas. As pessoas hoje querem muitos seguidores. Meu prefeito Francisco, as pessoas querem seguidores hoje. As pessoas querem muitas curtidas. As pessoas querem ser lembradas, querido. Uma coisa que eu decido na minha vida é andar com Deus. Mesmo sem curtida, eu quero andar com Deus. Mesmo tudo errado, eu decido andar com Deus. Entenda bem. E andar com Deus é andar na contramão do mundo. Andar com Deus é andar na contramão de quê? Do mundo. Irmãos, quem anda com Deus, Deus ele apresenta os seus projetos. Deus ele apresenta os seus planos. Como Deus olhou para a terra e viu que Noé era um homem íntegro, era um homem justo, mas era um homem também que andava com Deus, Deus deu na mão de Noé um grande projeto. Deus deu na mão de Noé um grande projeto. Detalhe, e aquele projeto iria salvar a sua família. Talvez o projeto que Deus te deu, irmão, não vai salvar a nação, mas se pelo menos você salvar a sua família, você já está no lucro. Homens, lute pela sua casa, lute pela sua família. Sabe por quê? Os seus filhos estão vendo o nosso exemplo. Os nossos filhos estão vendo o nosso exemplo. E com o nosso exemplo eles estão aprendendo. E olha como o papai trata a mamãe. E olha como ele realiza as coisas em casa. E olha como ele é prestativo. E olha como ele luta para pagar as contas, para fazer as compras do mês. É um desafio. Aleluia! Vê alguém, apresenta alguma coisa, mas você vê que aquilo ali não condiz com a palavra de Deus. Você, renuncia aquilo. Porque talvez o teu filho ele não está vendo, mas a presença ali, a presença ali, naquele negócio que te apresenta. Que Deus muitas vezes ele reprova. Mas a palavra de Deus nos está declarando aqui na noite desse dia. Um homem que andou com Deus, ele recebeu um grande projeto de Deus. Pais que estão aqui nessa noite, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos planos que Deus colocou nas suas mãos. Mas pastor, está tudo errado, eu sei que está. Igual ontem eu estava conversando com o irmão no aniversário do esposo da minha sogra, do seu Wilson, e ele estava falando, pastor, na igreja tem gente errada. Eu falei, Deus colocou lá, você que tem, mas Deus colocou lá para você ser certo. Pastor, na igreja tem muita gente que passa as pessoas para trás, eu sei, mas Deus te colocou lá para você colocar as pessoas na frente. Falou, pastor, tem muita gente na igreja que é assim, que é assado. Eu falei, sim, tem, eu sei que tem, mas Deus te colocou lá para você fazer o certo. Não adianta você querer fazer errado e estando fora. A palavra de Deus veio para Noé. Qual foi a palavra? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu o destruirei juntamente com a terra. No verso 14 vai dizer: constrói. Eita, diga, quem anda com Deus, Deus separa os seus melhores, diga, e maiores projetos. O que Deus fala para Noé? Constrói. Constrói o quê? Uma arca de madeira. Diga, fé. Faz compartimentos na arca, reveste com betume por dentro e por fora. Deixa eu já por aqui, versículo número 7, que vai dizer assim:
Depois disso, o Senhor falou a Noé: entra na arca. Quem? Entra quem? Está acompanhando comigo? Entra quem na arca? Entra quem na arca? Você sozinho. Versículo 1, capítulo 7. Entra na arca você sozinho, que eu vou fechar a porta que está tudo certo. Está escrito assim? Opa! Como é que é? Ó, toda a tua casa, toda a sua família. Toda a sua casa, toda a sua família. Diga, o projeto que Deus me dá é também para salvar a minha família. Querido, o mundo está corrompido. Jesus falou que o mundo vai de mal a pior. Não tem melhora. Pode entrar um governo, pode entrar outro governo, pode. Irmãos, o mundo ele jaz do maligno. A terra que nós estamos olhando agora, o céu que vocês estão olhando agora, ele está sendo preparado para ser destruído. Porque Jesus falou, depois que passou o dilúvio, Deus agora se apresenta para Noé novamente, e agora ele se apresenta, e ele mostra para Noé um arco-íris. E eu imagino Noé olhando aquele arco-íris, e Deus falando para Noé: Noé, esse arco-íris é uma aliança que eu faço contigo, dizendo que eu não vou destruir mais a terra com água, porém ela vai ser destruída com fogo. Pastor, aonde está escrito isso na Bíblia? Vem comigo. 1 Pedro, rapidinho. Isso. Aleluia. 1 Pedro, capítulo número 2. Perdão, 2 Pedro, capítulo número 2. Aleluia. Isso. Capítulo 2, versículo número 5. Quem achou que foi glória a Deus? Olha o que diz aí. Também não poupou o mundo antigo. Está falando lá de Noé. Embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos simples, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-a à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Ó, para os que vivem na... Deus fez o que com a cidade? Destruiu a cidade. Trouxe a cidade a cinza. Oh, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Diga, Noé. Não me entrou sozinho. Isso, agora vem comigo na segunda carta ainda, no capítulo número 3. Isso, capítulo número 3, versículo número 7. Diz assim: mas pela mesma palavra o céu, olha aí, olha o que eu acabei de falar. Capítulo 3, versículo 7. Mas pela mesma palavra os céus e a terra, de que agora têm sido guardados, para quê? Para o quê? Para o fogo, reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Pastor, o que eu preciso fazer para salvar a minha alma, para salvar a minha família, para salvar a minha casa dessa grande destruição? Se render
aos pés do Senhor. Deus não vai destruir mais a terra com água, mas Ele vai destruir com fogo. Então tudo isso que nós estamos vendo, os céus que nós estamos vendo, na terra que nós estamos habitando, por enquanto, está sendo preparada para o grande juízo do Senhor. Eu preciso ler novamente, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo. Diga, haverá fogo. Reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Assim estava lá na época de Noé. Por isso, eu já estou finalizando, já estou indo para a parte final. Por isso que Jesus ele vai declarar, e ele vai dizer: lembrai-vos do tempo de Noé, ou da época de Ló, em que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Diga, Noé entrou na arca. Diga, Noé fechou por dentro. Diga, mas Deus fechou por fora. Irmãos, imagine você, uma terra que nunca tinha caído orvalho, uma terra que nunca tinha caído uma gota no céu da terra. Deus agora ordena Noé fazer a arca para que ele pudesse entrar juntamente com a sua família e juntamente com os animais. Aí alguém diz assim: mas por que Noé entrou na arca simplesmente com a sua família? E outras, seus filhos e as suas noras e outras pessoas não entraram? Sabe por quê, querido? Porque ninguém daquela cidade, a não ser a família de Noé, acreditou na mensagem que Noé estava pregando. Talvez você diz assim: mas pastor, eu ouço que Jesus vai voltar desde a época da minha avózinha, e a tua avózinha já não está mais aqui, tua avózinha já morreu. Pastor, já se passaram tanto tempo, e eu só ouço que Jesus vai voltar e ele nunca volte. Querido, Jesus vai voltar. Por quê? Porque ele deixou descrito na sua palavra. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Imagine você, aí passa os filmes de Hollywood, onde Noé está entrando dentro da arca, sim ou não? E as pessoas ficam batendo na porta da arca para poder entrar. Por isso que Deus fechou a arca do lado de fora. Diga, Deus lacrou a arca. Sabe por que Deus lacrou? Se Deus não lacra, Noé, com seu coração amoroso, ele iria abrir a porta para que o povo pudesse entrar. Mas aquele povo que não entrou, diga, eles tiveram tempo. Diga, eles tiveram oportunidade. O que era para eles fazer? Abraçar a oportunidade. Acreditar na mensagem que Noé estava falando. Noé se passou como louco para os homens, mas para Deus ele passou como um amigo de Deus, um homem obediente. Foi falado aqui de obediência, um homem que temeu a Deus, um homem que decidiu orar com Deus. Querido, querida, decida isso também no seu coração. Você que ainda não se decidiu, se decide para o Senhor. Aproveita que a arca ainda está com as suas portas abertas. Mas eu não sei qual é a hora que ela vai fechar. Eu não sei qual é o momento que ela vai fechar. Eu não sei qual é o momento em que Deus
Ele vai permitir o anjo tocar a trombeta para arrebatar o seu povo. Haverá um arrebatamento. E arrebatamento é rápido, né? Em algumas traduções diz que é rápido. É no abrir e no fechar dos olhos. Ante a última trombeta, Jesus vai voltar. E muitos ficarão como esses da época de Noé, querendo entrar na arca, querendo segurança, mas não vai encontrar, porque a igreja subiu e o Espírito Santo também subiu com a igreja. O que eu preciso fazer, pastor? Se arrepender, entregar seu coração ao Senhor, aceitar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Fica de pé na luz desse dia. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graças. Noé decidiu entrar na arca. Noé decidiu. Ele decidiu em ouvir a voz de Deus. Ele decidiu em andar com Deus. Ele decidiu em fazer a vontade de Deus. Mesmo que todos estavam fazendo errado. Pais, os nossos filhos estão olhando para nós. A cada passo que nós damos, eles estão olhando. Eles aprendem mais com o nosso comportamento do que com as nossas palavras. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está à porta. O Espírito Santo, ele está à porta. E ele está aqui na noite desse dia. E se ele colocou essa semana, essa palavra no meu coração, e eu estou transmitindo ela a você, eu estou ministrando ao seu coração aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. É possível ser santo, é possível ser justo, é possível ser íntegro, é possível andar com Deus em um mundo corrompido. É possível. Nós acabamos de ler. É possível. No lugar onde todos estavam andando errado, Noé, ele decidiu andar certo. Não porque ele era perfeito, mas porque ele temia o Senhor. Ele não está querendo saber se você faz certo, se você faz errado. Ele quer um coração contrito. Ele quer um coração íntegro, irmão. Íntegro vem da palavra inteiro. Diga comigo, Noé. Tá fraco, diga Noé. É um homem inteiro. Diante de um, ele não falava uma coisa. Diante do outro, ele não falava outra coisa. Não. Ele estava, ele tinha uma só palavra. Porque o homem que anda com Deus, ele precisa ter uma só palavra. E Jesus, ele falou isso em Mateus capítulo 5, verso 37. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso, o procedimento é maligno. Noé era firme nas suas palavras. E nós, homens, possamos ser firmes nas nossas palavras. Que os atributos de Noé sejam os nossos atributos diante de Deus. Aleluia. Oh,
Oh, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a andar com integridade nesse mundo corrompido.